4:11. Acredito que ontem eu falei sobre isso, ou essa semana eu já falei sobre esse versículo. Quando um tema fica insistindo muito na minha cabeça, na minha mente, eu entendo que é para eu continuar falando sobre isso. Então eu vou continuar falando sobre isso. Eu não sei quem aqui precisa ouvir isso, que eu vou repetir hoje, mas Paulo aqui em Filipenses 4:11, ele está dizendo assim, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo deixa bem claro aqui que o contentamento é um aprendizado. Ninguém nascendo ser contente, sendo grato. Nós precisamos aprender. Assim como a murmuração também, como tem um versículo até que fala assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Até as pessoas que têm bons costumes podem aprender maus costumes dependendo das pessoas que o cercam, dependendo do ambiente que ele frequenta. Então é um fato de que tanto o mal quanto o bem pode ser aprendido, né? E talvez você ainda não entendeu que o contentamento, a gratidão, olhar para situações e entender que você pode ser feliz, que você pode ter o contentamento, e não é o jogo do contente, tá, gente? Não é o jogo do contente. Não é a felicidade da Poliana, né? Quem quiser saber quem é Poliana, é uma literatura aí dos clássicos antigos, é muito bonita a história, mas é o jogo do contente. Tudo estava dando ruim na vida dela e ela olhava o jeito das situações que ela não tinha, olhava um jeito diferente para ver se ela aplacava um pouco a dor. O mundo quer ensinar para você que você vai ser plenamente feliz, contente quando você tiver. E a palavra de Deus nos ensina que se nós tivermos Cristo, Cristo é a nossa alegria, porque Ele tem o poder de nos fazer olhar para as situações como um aprendizado, para que nós possamos aprender. E aí você não aprende, aí o problema repete de novo. E repete, até você acordar e falar, gente, por que isso está repetindo na minha vida? Por que esse problema novamente aconteceu comigo? Quando você começa a questionar o porquê que isso está acontecendo, você olha para a situação, você entende, tem algo aqui que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi. Porque se está repetindo esse problema na minha vida, alguma coisa eu estou fazendo igual. Escolhas, eu estou repetindo escolhas. Não estou decidindo coisas diferentes, porque eu voltei para o mesmo lugar. Então hoje eu quero conversar com vocês para dizer que o contentamento, a felicidade que as pessoas no mundo inteiro buscam, não está nas coisas que você tem, que você possui, está em Cristo. E Cristo hoje está presente nessa live, na pessoa do Espírito Santo, para mostrar para você, para te dar o entendimento e estratégia de como você aprende a ser feliz, aprende a ser contente. Quando Paulo disse assim, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, essa fala dele, essa carta, foi para a igreja de Filipos. Essa igreja de Filipos sustentou o ministério de Paulo financeiramente durante muito tempo. Só que teve um tempo que a igreja de Filipos parou de mandar sustento para Paulo. E Paulo estava dizendo, olha, eu queria dizer para vocês que não é porque vocês estão me mandando... Que aí eles voltaram a sustentar Paulo novamente. Voltaram a ser suporte para o ministério de Paulo. Mas ficou um tempo sem ser esse suporte. Só que Paulo não guardou no seu coração um ressentimento, uma mágoa, porque ele dependia daquele sustento dos irmãos para continuar pregando, levando o evangelho, levando a palavra. Porque ele precisava comer, ele precisava comprar remédios, ele precisava se vestir. Então, era o sustento dos irmãos. Só que quando a igreja volta a sustentar Paulo,
ele não olha para a igreja e fala assim, resolveram agora com o coração às vezes cheio de mágoa, ó, eles parou de sustentar, o que será que deu lá que agora eles voltaram a me sustentar? Na fala de Paulo tinha muito amor e muita gratidão. Ele diz no versículo anterior, no versículo 10, ele fala assim, olha, vocês foram meu suporte durante muito tempo, vocês me sustentaram durante muito tempo e agora vocês voltaram a me sustentar. Eu tenho certeza que vocês pararam porque não tiveram a oportunidade de ter essa continuidade. E assim que voltaram a ter essa oportunidade, vocês voltaram a me ajudar, voltaram a ser suporte para mim. E não é por causa dessa ajuda financeira que eu estou agradecendo a vocês, estou sendo grato a vocês. Não é porque vocês estão me ajudando financeiramente. Eu só queria dizer para vocês que o tempo que vocês pararam de me dar o sustento, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi, eu entendi que quem é o meu sustento não é as igrejas, é Deus. Porque se uma igreja para, Deus levanta outros, mas nada falta. Para o servo dele, nada falta. Então, Paulo enxergava a igreja, aquelas pessoas que pararam de ajudá-lo durante um tempo, não os viu como adversários, ou chateado, ou magoado, ou ofendido. Ele não foi ofendido. Por que ele não foi ofendido? Porque ele tinha aprendido a viver contente, a entender as situações, a compreender quem eram os adversários e como ele poderia derrotar os adversários dele. Não era quem parou de sustentar. Pelo contrário, ele falou, olha, faltou oportunidade. No versículo 10 fala, eu sei que vocês pararam de me ajudar porque faltou oportunidade. E eu agradeço vocês estarem agora me ajudando, mas não é por causa dessa ajuda que eu estou dizendo agora para vocês que eu sei viver. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o lugar que você está hoje pode ser um lugar difícil, mas Deus quer que você entenda quem são os seus reais adversários e quem é que te sustenta realmente, quem é que é o seu suporte. Nós precisamos olhar para Deus, não tirar os nossos olhos de Deus, porque quando nós tiramos os olhos de Deus, nós começamos a olhar para pessoas e nós começamos a ter pessoas como adversários. Sabe, lá no Salmo 23, quantas vezes eu mesma já interpretei esse salmo de uma forma totalmente equivocada. Tem até uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, que bonita essa letra. Eu falei, é verdade. A música falava assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver... vai ver você vencendo, vai ver você cantando, vai ver você prosperando, vai assistir sua vitória. Acho que o objetivo da música é esse. É uma música incrível, a letra e tudo, mas se você for olhar para a palavra de Deus, quem te viu passar na prova e não te ajudou, foram pessoas colocadas estrategicamente por Deus para revelar para você que você não depende das pessoas. Se aquela pessoa te ajudava e parou de ajudar, você não vai passar necessidade, não vai faltar para você algo porque alguém deixou de te ajudar, porque o seu sustento é Deus. E essas pessoas são colocadas estrategicamente na nossa vida para a gente olhar para Deus, para a gente aprender o contentamento. Aprender a alegria, aprender a estar contente, mas nós voltamos os nossos olhos para as pessoas e tornamos as pessoas nossos adversários. Então esse Salmo 23, o versículo 5 que fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que no mesmo versículo fala assim, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? Por que o pastor ungia a cabeça das ovelhas com óleo, vocês sabem? Porque eles
tinham o costume de bater, de brincar, de bater a cabeça na pedra, de bater a cabeça no outro, e às vezes machucava. E aí pousava ali uma vespa e deixava ovos, e enchia de bichos ali na cabeça da ovelha, e ela batia, o bicho entrava, e ela ficava tão desesperada de dor, que ela batia a cabeça na pedra até a cabeça rachar e ela morrer. Então o pastor vinha, passava o óleo para evitar que as moscas viessem depositar ovos e aquela larvinha destruísse a cabeça, o cérebro da ovelha. E se você for ver esse texto, ele explica muito bem isso. Fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Se você for ver em Tiago 4:1, Tiago 4:1 fala, as nossas maiores guerras, as nossas maiores batalhas são travadas dentro de nós mesmos. São travadas dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria mente. Então é necessário que nessa mesa que Deus prepara exista o óleo que unge aqui a nossa cabeça, para que nós mudemos o nosso entendimento sobre a situação que nós estamos vivendo. Nessa mesa preparada por Deus existe um óleo para proteger seus pensamentos. Porque as suas guerras, as suas maiores batalhas, o seu maior adversário não são pessoas. Lá em Efésios, cadê aqui? 6:12. Os seus adversários não são pessoas. A sua luta não é contra carne e sangue, é contra as potestades, é contra o inimigo das nossas almas. E você parou nesse lugar hoje, tem parado aí nesse lugar, olhando para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para sua irmã, para o seu irmão, e encarando-os como adversário, alguém que te feriu, alguém que te machucou. Existe um óleo na mesa, que é a presença do Espírito Santo, que Deus derrama na sua cabeça nessa mesa hoje, para mostrar para você quem são seus adversários. E Ele unge a sua cabeça e te cura, te protege para que esses pensamentos que são vermes, esses maus pensamentos que entram na sua cabeça e faz as maiores guerras acontecerem. As suas maiores batalhas estão em seus pensamentos, em seus maus pensamentos, em colocar pessoas como adversário. E a palavra de Deus diz que os seus adversários não são pessoas. O seu medo é um grande adversário. Essa sua angústia é um grande adversário. Essa sua raiz de amargura é um grande adversário. Essa sua ansiedade é um grande adversário, porque são todos tormentos da alma. E para você aprender a estar contente em toda e qualquer situação da sua vida, você precisa desse óleo preparado, nessa mesa preparada, diante desse seu medo, diante dessa sua amargura, diante dessa sua angústia, porque estes são seus adversários. Porque sobre esses adversários, você pode batalhar contra, porque o Espírito Santo te dá o óleo precioso derramado na sua mente para mudar o seu entendimento. Essa situação pode ser mudada. Você pode, o Espírito Santo, esse óleo santo nessa mesa preparada, pode arrancar do seu peito essa mágoa, esse rancor, essa angústia. Mas você não pode fazer nada com relação a pessoas, entenda. Você não tem o poder de mudar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu chefe. Você pode mudar a situação dos seus pensamentos. O Espírito Santo está presente hoje nessa live e quer acalmar as guerras, as batalhas que você tem travado dentro de si mesmo. No Salmo 25, versículo 15, o salmista diz: os meus olhos estão postos em ti. Estão postos em ti, Senhor, pois Ele tirará o laço dos meus pés. Olha para Jesus. O Cristo de Nazaré está
aberto na presença do Espírito Santo de Deus, com um óleo precioso para derramar sobre a sua mente, acalmar seus pensamentos, que vem ser depositado aqui. É lindo quando o salmista diz aqui, está dizendo aqui, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Quem são? Não são pessoas. O Espírito Santo manda dizer para você. Essa situação pode ser mudada, pode ser transformada se você deixar que o Espírito Santo, nessa mesa, preparada para os seus adversários reais. Quem são os seus adversários reais? É o resultado de tudo aquilo que o diabo preparou para destruir a sua vida, mas que Deus vai usar para curar você e você ser cura de Deus para todo mundo que olhar para sua vida. Vai ver que você aprendeu, que você entendeu o jogo. Adversário não são as pessoas. As maiores guerras, as maiores batalhas que nós travamos é dentro da nossa própria cabeça. E mudar entendimento, mudar pensamentos, mudar, isso depende apenas da sua decisão de não tirar os olhos do Senhor. Porque é o Senhor que tira o laço dos seus pés. Enquanto você estiver olhando para as pessoas como seus adversários, você continua com o laço nos seus pés. Porque essas pessoas não têm o poder de tirar o laço dos seus pés. Não tem o poder de tirar o medo da sua vida, não tem o poder de tirar a angústia da sua vida. Sabe por quê? Essas pessoas que você olha como adversários, elas não têm ideia do rombo que fizeram na sua alma. Não tem. Se você for colocar diante delas a sua dor e esperar que elas venham fazer alguma coisa para reparar o que fizeram, você continuará com seus pés presos no laço da dor, paralisado na angústia, paralisado na raiz de amargura, porque as pessoas não têm o poder de te ensinar a ser contente, apesar de e além de, porque os seus olhos colocados no Senhor, não nas pessoas, vai livrar os seus pés de serem presos pelo inimigo das nossas almas. Enquanto o inimigo das nossas almas, Satanás, quer que nós paralisemos, sentemos na mesa e olhemos as pessoas como adversário, os seus pés estão presos. Você continuará neste mesmo lugar de descontentamento, de uma alegria fútil, que pode até te dar um contentamento de ver alguém se dando mal. Ah lá, fez para mim, ah lá, recebeu em dobro. É isso, meu Deus, Ele me vinga. Deus está dizendo para você que pessoas não são seus adversários. Existe um adversário maior e é os seus próprios pensamentos. São eles que trazem perturbação para a sua alma. Tiago 4:1. As nossas maiores batalhas são travadas na nossa própria mente. E Paulo entendeu, aprendeu a olhar. No momento que a igreja parou de sustentá-lo, parou de dar aquele suporte, ele entendeu que era Deus ensinando a depender não da igreja, não de pessoas, mas a depender dele. Então ele fala, eu aprendi, gente. Eu sei ter muita coisa, eu sei ter nada, eu sei estar, ser humilhado, sei ser exaltado, porque eu tenho um lugar seguro, que é o lugar onde eu não tiro os olhos de Deus. Eu olho para o meu autor e consumador da fé e eu decido, eu escolho esquecer as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E meu alvo, ele é Cristo. Todos nós temos bastidores. Por isso que na nossa vida, às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada. Que Deus esqueceu da gente. Que Deus se diverte ao ver a gente sofrer, porque às vezes Deus está querendo nos punir por algo errado que a gente fez. Esse não é o Deus que eu creio. Esse não é o Deus que eu acredito. Não é o Deus que tem se revelado na minha vida todas as manhãs. E Ele se mostra um Deus que trabalha nos bastidores.
Deus está fazendo nos bastidores onde você não está vendo. Deus não para de trabalhar, Deus não para de fazer. Porque o tempo todo você está fazendo decisão, o tempo todo você está escolhendo. Mas as pessoas também decidem o tempo todo, escolhem o tempo todo. Só Deus, com o grande poder dele, usa da grande misericórdia que ele tem, do poder sobrenatural que ele tem, observando as escolhas de todo mundo, que todo mundo faz o tempo todo. Ele te conduz por um caminho seguro. Mesmo pessoas escolhendo te ferir, te machucar ou fazer algo imprudente a respeito de você, Deus consegue, com o Espírito Santo, te conduzir por um caminho seguro se você não tirar os olhos dele. Porque o que o inimigo das nossas almas quer é que você entenda que essa mesa preparada é frente a pessoas. E o salmista está dizendo, nessa mesa preparada, diante dos meus adversários reais, Deus tem óleo que vai ungir minha cabeça para mudar os meus pensamentos, mudar o meu entendimento. E nenhum mau pensamento vai vir me destruir, porque esse óleo santo do Espírito Santo me faz enxergar os verdadeiros adversários que eu tenho. E mais, esse óleo precioso no meu entendimento vai me dar mais vida, vai me dar cura. E eu vou ter contente em toda e qualquer situação, porque em toda situação eu não vou enxergar adversários, eu vou enxergar a oportunidade de ver Deus de perto. Porque as nossas dificuldades nos jogam para os bastidores, e nesses bastidores nós temos a oportunidade de ver Deus fazer, de ver Deus trabalhar. Então não tire os olhos de Deus, porque você vai ver Ele trabalhando nos bastidores. Os bastidores não é muito bonito, né? Às vezes os bastidores está tudo ali ainda em construção, está ali. Não é o palco que nós gostaríamos de estar. O bastidor ali é algo trabalhoso. Mas é o lugar onde você vê Deus fazer, onde você vê Deus trabalhar. Sabe? Em Gálatas 5:22, dá ali a lista da nossa felicidade, da nossa plenitude. E a primeira parte do fruto do Espírito é o amor. Embaixo do amor vem o quê? A alegria. Embaixo da alegria vem paz. E depois paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Olha para Jesus. Não tire os olhos de Jesus, porque se você tirar os olhos dele, você vai olhar para pessoas. Posso dizer para você? Você também é uma pessoa cheio de falhas, cheio de defeitos, de pecados. Então, a Bíblia diz para você examinar a si mesmo. Não ficar olhando o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Olha para você, para você. Paulo, certa vez, lá em 1 Coríntios 11, de 22 a 23, quando vai dizer como que a gente participa dessa ceia, da santa ceia, que a gente precisa fazer em memória, para lembrar da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Fala como é que a gente vem participando dessa mesa santa, dessa santa ceia. Fala, você precisa examinar a si mesmo. Outra vez está falando de mesa. Está falando que o adversário não são pessoas. Não é para você examinar o outro, não é para você julgar o outro. A sua vida, você vai encontrar o verdadeiro contentamento, você vai aprender a ser feliz quando você olha para o amor, que é a primeira parte do fruto do Espírito. E aí vem a alegria, vem a paz, porque quando você olha para o verdadeiro amor, que é Cristo, todo medo vai ser lançado fora. E você não vai olhar para o outro, você vai olhar para si. As guerras estão sendo construídas dentro da sua própria cabeça, dentro do seu próprio entendimento. Quantas coisas que você tinha medo, que você hoje vive, passou por ele e viu que o seu medo foi criado aqui, foi imaginado
Não era do tamanho que você tinha pensado, não era do tamanho que você tinha imaginado. Então busque. Tem uma mesa preparada diante de todos os seus adversários. Quais são os seus adversários hoje? Ah, meu marido fez isso para mim. Não. O que seu marido fez? O que causou em você? É o que causou em você que é o seu adversário. O seu adversário é esse que você tem que lutar contra a sua reação. O que você vai fazer a partir do que fizeram com você. Porque esse é o seu adversário real. Porque Deus é o único que sabe o tamanho da dor que está dentro de você. A pessoa que você está considerando como adversário não vai fazer o que você quer, meu bem. Porque na cabeça da pessoa que te ofendeu e te feriu, ele tem uma justificativa por ter feito. A pessoa que te feriu, que te machucou, se você for conversar, ela vai ter uma justificativa. Não foi minha intenção, eu não pensei que seria desse jeito, eu não achei que você ia ficar tão ofendida. Entendeu? E se a pessoa falar assim pra você, eu quis mesmo te ferir, eu fiz de propósito. Se você for estudar a raiz da vida dessa pessoa, ela está sendo tremendamente usada por Satanás, pelo próprio Satanás, que está usando a dor que ela tem na alma para fazer uma maldade de propósito. Mas a maioria das pessoas nem tem ideia do buraco que fizeram em você. Então por que você está olhando para elas? Elas não vão ter solução para você. Os seus pés vão continuar presos na situação, na circunstância, porque você está olhando para a pessoa. Agora, quando os seus olhos são postos no Senhor, Ele tira, Ele arranca do seu peito essa dor. Ele arranca do seu peito essa escravidão de estar carregando o ressentimento anos e anos da sua vida, que tem feito o seu pé ficar preso e a sua cabeça ser tão atormentada por estes vermes de maus pensamentos que tem tirado de você os seus melhores anos. Os seus adversários não são pessoas. Olhe para Jesus, porque só Jesus tem o poder de remover essa mágoa do seu peito, essa ansiedade do seu peito. Só Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, que é o nosso óleo precioso nessa mesa preparada, tem o poder de arrancar do seu peito essa mágoa, essa angústia, essa dor tão grande na sua alma. Se você vai, às vezes, desabafar com alguém, às vezes até essa pessoa fala assim, mas eu passo por um problema muito pior do que esse. Ninguém entende a nossa dor como o Espírito Santo de Deus. Ninguém entende a sua dor como o Cristo de Nazaré. O Cristo de Nazaré passou por dores muito maiores do que eu e você, mas mesmo assim Ele não despreza a sua dor. Ele não diminui a sua dor. Então para de tratar pessoas como adversários. Olhe para Jesus. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Olha para você e fala, o que eu preciso mudar? Não tem como eu mudar o que aconteceu, passou, mas eu posso mudar o que acontece daqui para frente. Depende de você. Você fala, não, minha vida está na mão de Deus, é Ele que vai mudar. Deus não vai mudar se você continuar olhando para pessoas. Deus vai tirar o seu pé do laço se você colocar os seus olhos nele. Ele vai te ensinar que o contentamento, que a plenitude não está em ter desculpa, em ser desculpado, em alguém te ver, está em Cristo. Ponto. Ele é o único que entende sua dor, porque ele foi experimentado em todas as dores nesse mundo. Então ele tem autoridade de tirar os seus pés de serem presos pelos seus verdadeiros adversários. Mágoa, angústia, rancor, medo, insônia, perturbação na cabeça, burnout, o que você quiser dizer. Esses são os seus verdadeiros adversários. E só olhando para o Senhor que os seus pés vão ser livres de serem presos. E sua mente vai ter paz. Vai ter o fruto, que o Espírito Santo vai ter liberdade, porque você vai dar essa liberdade. Vai dizer, Senhor, estou aqui na tua mesa, pode derramar o teu óleo. E sabe qual é o óleo que o Espírito Santo vai derramar sobre você? O fruto da presença dele, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para terminar essa live, vou repetir o Salmo 25:15, que diz, os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, porque é Ele quem tirará o laço dos meus pés. E você, como a corça, vai poder caminhar
em lugares altos, porque os pensamentos que Deus tem a seu respeito são maiores e bem mais altos do que o que você tem a respeito de si mesmo. Então, olha para Jesus, tá bom? A alegria tem nome, e o nome da alegria que nós precisamos na nossa vida é Jesus, o Cristo de Nazaré. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, se tiver alguém aqui nessa live carregando uma tristeza muito profunda, uma dor profunda na alma, que esses adversários, perturbadores de mente e coração, sejam destruídos nesta manhã através do óleo santo, do Santo Espírito de Deus. Limpa a mente dos meus irmãos, tire todo mau pensamento e enche-os da tua alegria, que eles aprendam e entendam que as situações que estão acontecendo na vida delas é uma oportunidade de enxergar o Senhor trabalhando nos nossos bastidores, que às vezes é tão feio, sujo, mas o Senhor tem limpado, tem purificado, porque o Senhor é bom e a sua bondade nos persegue, nos segue todos os dias da nossa vida. E abraço os meus irmãos neste momento, porque eu tenho autoridade, no nome santo de Jesus, a autoridade do Espírito Santo me dá por causa que o sangue dele foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade de alma. Seja curada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te liberte, que Deus te cure, em nome de Jesus. Fabrício, vou ler Crônicas 1:20. É 1 Crônicas ou 2 Crônicas? Porque tem 1 Crônicas e 2 Crônicas, tá bom? Me fala aí qual que é o Crônicas que eu tenho que ler. E já que você falou em Crônicas, tem um versículo em Crônicas que eu amo. Eu não vou saber falar a referência, mas eu vou colocar na legenda. Diz assim: eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então tenha o seu coração totalmente nas mãos do Deus que pode fazer qualquer coisa e mudar qualquer cenário. Um beijo e até amanhã às 6h30. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo e um abraço também para todos aí do Facebook e do YouTube que me acompanham. Vocês são demais. Obrigada, queridos. Tchau, tchau.